Bora fazer as questões 16 e 17, prova do ITA, Matemática 2002. Esse vai ser o vídeo mais rápido da história do Virando Olímpico. Tá certo? Tentou resolver? Pausou? Então, o que tinha sido feito nessa questão? Era uma questão fácil, dá pra se dizer. Por quê? Porque ele te dá esse lado, 20 sobre π, esse triângulo que está dentro de um círculo, te diz que esse ângulo é 15 graus e pede qual que é o comprimento da circunferência. Questão de geometria do ITA, como vocês vão perceber pelas provas, muitas vezes é só ver os teus dados e aplicar a fórmula. Nessa questão, que dados que ele te dá? Lado e ângulo. Se alguém te dá o lado e o ângulo oposto, a primeira coisa que tem que vir à mente, e claro, pede o raio, é a lei dos senos. Lei dos senos nos diz o quê? 2R é igual a Azinho sobre seno do ângulo oposto. Ele nos dá o A, nos dá o seno do ângulo e nos dá o... e pede o R. Ou seja, isso aqui a gente vai obter, né, que o R é nada mais, nada menos do que A, que vale 20 sobre π, dividido por 2, ou seja, porque o 2 passa dividindo, aqui fica vezes o seno de 15 graus. Tá certo? Só que quanto que é seno de 15 graus? Vocês podem obter pelas fórmulas de arco dobro ou arco metade, né? Mas eu recomendo muito que vocês decorem seno de 15 e cosseno de 15, porque cai bastante. E vale seno, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Dava para ter deduzido se não soubesse. Deduz em 20, 30 segundos. Tá certo? Joga esse valor aqui e tu vai obter tranquilamente 20 raiz de 2 vezes 1 mais raiz de 3 centímetros, tá? Se fosse uma questão descritiva, não esquece a unidade. Mas o que nos dá alternativar tranquilamente, tá certo? Uma questão que não podia ter perdido. A questão 17, ele te dá um texto enorme que vai te simplificar num plano cartesiano, onde você tem essa reta daqui, essa outra reta daqui. Você sabe que ela, se tu fizer essa coisa aqui é perpendicular, tal que esse ponto é o B, esse ponto é o ponto C. Vou dar coordenadas para eles, então esse aqui é x de B, y de B. E esse aqui é x de C, y de C. Certíssimo? E aí ele está nos pedindo qual que é a distância de B ao eixo y, ou seja, está pedindo qual que é o valor de x de B. Além disso, ele nos diz que y é igual a 2x para essa equação aqui, e nos diz que y é igual a x meios para isso daqui, dado que passa pela origem, tá certo? E ele nos deu os coeficientes angulares. Além disso, então ele nos deu bastante informação, ele diz que a área desse triângulo é 1,2. Fechou? O que a gente tem que fazer? Tá, o que é o óbvio a ser feito, tá certo? Quais são as relações que quais são as informações que ele nos dá? A área, certo? Essas coisas aqui, ou seja, as relações entre o y e o x, e nos dá que ele é perpendicular. Usar primeiro isso daqui. Sabendo que y é igual a 2x nessa equação, nós sabemos que y de b é igual a 2x de b. Primeira equação, tá certo? Eu gosto de quadricular as equações que eu obtenho. Segunda equação, y de c é igual a x de c sobre 2. Então eu obtive 4 incógnitas, 2 equações. Tranquilo? Outra informação que ele nos dá. A área é 1,2. Como é que se faz área em geometria analítica? Determinante, tá certo? Então a área do triângulo é 1/2 do módulo, não esquece o módulo, pode ser que seja importante, do determinante, módulo determinante, do que? Aí só tu pegar os pontos, tá certo? Vai ser esse ponto aqui, que é x de b, y de b, y de b vale 2x de b, concorda? 1, 2y de c, aqui. Ou pode ser, ou botar em função de x, botar em função de y porque fica mais bonitinho, tá? E aqui fica y de c, e aqui é 0, 0, então vai esse, tranquilo? Aí tu faz o determinante aí, e você vai obter que y de x de b vezes o y do c é igual a mais ou menos 4/5, tá certo? Só que a gente sabe que x e y estão no primeiro quadrante, ele nos disse, então a gente sabe que é positivo, tranquilo? A gente sabe que é 4/5. Então nós obtivemos aí uma terceira equação. Tá faltando só uma equação. E a gente tem mais uma... Ele nos deu mais uma informação. Ele nos diz que é perpendicular. O que significa ser perpendicular?
Perpendicular, em geometria analítica, quer dizer que o produto dos coeficientes angulares de duas retas tem que ser menos 1, certo? Informação importantíssima, todo candidato saberia. Ou seja, essa reta daqui, o coeficiente angular dessa reta, vale 2. Vezes, qual é o coeficiente angular dessa outra reta? Ora, é só tu fazer a diferença aí, né? Vai ficar y de c menos y do b, y de c menos y do b, dividido por desculpa, pode ser assim, y de c menos y de b, dividido por x de c menos x de b, x de c menos x de b. O produto dos dois coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Se tu resolver essa equação, jogando esses valores aqui, o que você vai obter? Você vai obter a última relação que a gente precisa. 4yc igual a 5xb. Não vou resolver essa equação porque se vocês estão acompanhando até aqui, vocês sabem fazer isso. 4 equações, 4 incógnitas, acabou a nossa questão, tá certo? Só substituir os valores que vocês querem, tipo, vocês têm essa equação aqui, tem essa aqui, joga o valor de y de c, passa dividindo por 4 aqui, joga y de c aqui, e tu vai obter que x de b é igual a 4/5. Tranquilo? Que era exatamente o que nós queríamos ter obtido. Era a informação que nós estávamos procurando. Isso nos dá a alternativa B. Beleza? E é isso aí, galera. Falou!